Alice, boa noite. Kátia, boa noite. Muita paz. Obrigado. Vamos lá? Deixa eu ajeitar aqui o celular. Oi, Paula. Prazer te ver por aqui, Paula. Que Deus abençoe a sua família, a nossa família. Vamos começar então a fazer a nossa reflexão da noite, dando sequência ao nosso estudo. Gladys, boa noite. Do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Foi ditado pelo André Luiz. Foi em 1954 publicada essa obra, da coleção, amém, né, Paulo? Da coleção A Vida no Mundo Espiritual. E hoje, na semana passada e retrasada, nós chegamos a falar sobre a mediunidade de psicofonia consciente da nossa irmã Eugênia, em que ela mantém o controle da entidade perturbadora, perturbada em comunicação. É o Libório, né? O Libério. Mas, de qualquer maneira, agora nós vamos falar da mediunidade mais profunda da nossa irmã Celina. Nós vimos da Eugênia na psicofonia, nós vamos ver a psicofonia agora da irmã Celina. Muito mais profunda, infinitamente muito mais profunda do que da Eugênia, que já é uma grande médium. E é o que nós vamos analisar, e ele intitulou como psicofonia sonambúlica. Era um termo muito comum na época de Kardec, se usava o termo psicofonia sonambúlica, e é o que nós poderíamos chamar como uma mediunidade psicofônica inconsciente, em que o médium ele não tem consciência do processo. E não é tão comum. É uma mediunidade que tem lá os seus riscos, mas quando o médium é equilibrado, é uma excelente mediunidade. Ela traz resultados maravilhosos. E é o que nós vamos ver hoje. Sob guarda, um outro espírito, vocês vão ver, eu vou detalhar a vida desse espírito. Ele foi um fazendeiro, dono de grandes porções de terra no Brasil, e ao desencarnar ele ficou profundamente perturbado, totalmente dementado, né? Então ele entrou no grupo mediúnico, e ele é descrito como um fidalgo antigo, que foi como que arrancado do subsolo das regiões densas do umbral, porque ele, segundo André Luiz narra aqui, as substâncias que revestiam o seu corpo, a sua roupagem, era alguma coisa semelhante a uma substância escura, viscosa, que cobria inclusive as vestes, as indumentárias deste fidalgo. E essas vestes fediam muito. A palavra não é essa que o André utiliza, ele utiliza expelindo gases mal cheirosos, repugnantes, mal cheiroso, um espírito cheirando mal. Nenhuma das entidades sofredoras que se reuniam ali, que estavam se acotovelando ali à frente, naquele grupo mediúnico analisado por André Luiz, tinham uma feição, uma face tão feia, tão horrenda, segundo ele. Aqui e ali, nos variados semblantes, a se comprimirem no lugar reservado a irmãos menos felizes, sofredores, as máscaras de sofrimento eram até suavizadas dos outros espíritos sofredores, por sinais inequívocos de arrependimento, de fé, humildade, esperança. Então eram sofredores já num estágio mental melhor do que esse que nós vamos tratar. Eu já vou dar o nome dele, é Zé Maria, e ele foi, como eu disse, um latifundiário,
um homem muito rico, poderoso, tinha muitos escravos. Mas naquele rosto criminoso, saído de um lençol de lama, esses espíritos aliviavam-se a frieza, a malignidade, a astúcia e o endurecimento ante a expressão com que surgia de repente os espíritos perturbados, acabavam recuando receosos. Quando esse espírito desse ex-fazendeiro ia ou se aproximou desse grupo mediúnico, os espíritos doentes, perturbados também, tinham medo dele. E, Paulette, boa noite. E ele era um espírito realmente com feições horríveis, cheirando mal. Na mão direita, esse espírito trazia um chicote, e com esse chicote ele tentava, né, estalar ao mesmo tempo que proferia algumas palavras, alguns berros, gritando, e dizendo: quem é que me fez chegar até aqui contra a minha vontade? Ficava com raiva, obsessor desses terríveis. Covardes, por que me segregarem assim? Onde estão os abutres que me devoravam os olhos? Infames, pagar-me-ão caro os ultrajes sofridos. Então, bem, Ellen, boa noite, bem revoltado, cego, percebam que ele está cego, perturbado mentalmente, dando chicotada, não queria estar ali, e evidenciando esse extremo desequilíbrio na mente, né? Ele se fazia exatamente com essa voz rude, gritando, esbravejando. Quem disse que a malfadada Revolução Francesa terá reflexo no Brasil? Como brasileiro, na época da Revolução Francesa, ele estava, nesse momento, em estágio de perturbação mental e cego, e cheirando muito mal. Ele estava exatamente chateado com a tal de Revolução Francesa chegar no Brasil no grito de liberdade, acabando com aquele estamento da nobreza, que a Revolução Francesa alcançou exatamente a nobreza e o clero, e criaram um Estado republicano absolutamente diferente, numa inversão da chamada pirâmide, dessa estrutura social, em que clero e nobreza passaram a estar sob o domínio, sob a hegemonia da chamada burguesia, que seria o terceiro estágio, seria exatamente a base da sociedade, né? Quem disse que a malfadada, então, a revolução teria reflexo no Brasil? Ela não vai chegar aqui. Ele era fazendeiro, estava preocupado. A loucura de um povo não pode alastrar-se em toda a terra. Então, a loucura dos franceses não vai chegar no Brasil. Os privilégios dos nobres são invioláveis. Então, ele era absolutista. Vem dos reis, que são indiscutivelmente os escolhidos de Deus, dentro da visão de que Deus tinha exatamente esse dom da imortalidade, tinha o dom divino. Defenderemos as nossas prerrogativas, exterminando a propaganda dos rebeldes e dos regicidas, aqueles que eram contra a estrutura monárquica. Venderei os meus escravos. Então, mesmo na perturbação mental dele, ele está vivendo esse momento da época da Revolução Francesa, embora brasileiro, fazendeiro, e, como ele mostra aqui, era realmente um monarquista. Venderei os meus escravos alfabetizados, nada de panfletos e comentários da rebelião. Como produzir sem um chicote no lombo? Escravos são escravos, senhores são senhores. E todos os fujões escravos criminosos conhecerão o peso dos meus braços. Matarei sem piedade. 5 troncos de suplício, 5 troncos, ele começava a gritar aquelas coisas da época dele. Eis aquilo que se necessita para refazer a nossa tranquilidade. O Aulus, ouvindo ele falando, esbravejando, com um chicote na mão, cheirando, um mau cheiro horrível, e com a cara horrível, também cego, que ele perdeu também a capacidade visual, o Aulus explicou que ele foi um fazendeiro desumano, desencarnou nos últimos dias do século XVIII, mas ainda conserva a mente estagnada nessa concha do próprio egoísmo.
nada percebe por enquanto, senão os quadros interiores criados por ele mesmo, constando de escravos, dinheiros e lucros da antiga propriedade rural em que enterrou o pensamento, convertendo-se hoje em um vampiro inconsciente de almas reencarnadas que lhes foram queridas no Brasil colonial. Então ele se tornou um obsessor, um verdadeiro verdugo, um cruel algoz, como nós chamamos, né? Um vampirão mesmo daqueles, de seres que estavam reencarnados no Brasil também, mas num período mais recente, século XX, mas oriundo de amizade ou de pessoas ligadas no seu relacionamento social do século XVIII, porque a Revolução Francesa foi no século XVIII. Eles foram desapiadados ao algoz dos infortunados cativos, os escravos, que lhe caíam sob o guante de ferro. Ele possuía um vastíssimo latifúndio, era dono de muitos espaços de terras, um latifundiário, possuía consigo uma larga legião de servidores que lhe conheceram de perto a tirania e a perversidade. E o André Luiz diz aqui: eu fitei o rosto desse triste obsessor com um pouco mais de atenção e reconhecendo os seus olhos, embora móveis quanto a de um felino, estavam vidrados e mortos. Então eram olhos, né, como fosse um reptiliano, um ser, um felino, mas sem enxergar. Então aqueles olhos de reptiliano, sem enxergar, embora se movendo, mas eles estavam vidrados e os olhos mortos. Aulus ainda disse o seguinte: ele, como ex-fazendeiro, odiava os trabalhadores que lhe fugiam às garras e quando conseguia arrancá-los do quilombo. Eu acho que vocês já ouviram falar no quilombo, mas para quem não ouviu falar no quilombo, os escravos que fugiam das fazendas dele iam para os quilombos. Quilombo, na realidade, é um nome dado àqueles espaços, aquelas comunidades criadas exatamente por essas populações sofridas que viviam no Brasil e a partir de um processo de um movimento de resistência territorial também, né, para, sob o ponto de vista social e cultural, os quilombolas também têm esse espaço, né, o seu espaço territorial, a sua estrutura social, cultural também no Brasil, e baseada exatamente na própria cultura deles, ou seja, na tradição dos africanos, das pessoas que habitavam nesses quilombos. Então os escravos que fugiam da fazenda do Zé Maria, que é esse espírito aí fazendeiro, eles iam para os quilombos para se proteger nesse território em que eles se movimentavam como uma resistência para retornar àquela cultura que lhe foi roubada quando vieram para cá como escravos. Então surgiram num período colonial esses quilombos, né? E eram formados, obviamente, por negros escravizados, né? Que fugiam em busca de sua liberdade, como é o caso que ele diz aqui: quando ele pegava ele de volta e resgatava, ele matava. Então o objetivo dos quilombos é exatamente isso: resgatar essa cultura africana, os laços familiares e uma organização de uma comunidade mais autônoma, embora ainda não tinha sido decretada a famosa Lei Áurea da libertação dos escravos. Estamos falando no século XVIII. E a libertação dos escravos aconteceu exatamente no final do século XIX. Então, por exemplo, já ouvimos falar aquela chamada comunidade quilombola, né? No chamado Quilombo dos Palmares, é talvez o mais famoso quilombo que nós conhecemos no Brasil. Mas surgiram vários outros quilombos, né, com o enfraquecimento do sistema aristocrático, né, que nós tínhamos no Brasil, sobretudo na colônia, e sobretudo as alforrias dos escravos, né, esse movimento, né, abolicionista, de alguma forma, acabou criando aqui mesmo em Brasília, perto de Brasília, existem comunidades quilombolas, né. Mas, de qualquer maneira, eu só dei uma explicação histórica, e eu acho interessante, porque esse fazendeiro ia buscar eles nessas comunidades, aqueles que fugiam, e ia torturar e matar. Então esse ex-aristocrata obsessor não somente algemava esses fujões nos chamados troncos do martírio,
tronco dos martírios, né? Essas fazendas, eu vou repetir daqui a pouco o que é isso, eram chamados pelourinhos. Depois eu vou explicar um pouquinho. Então eles colocavam nesses pelourinhos, né? E queimavam os olhos dos escravos e, claro, cegando. Se você queima os olhos dos seus escravos, eles ficavam cegos, né? E exatamente para que mostrasse para os outros escravos para não tentar fugir. É isso que esse Zé Maria fazia. Cegava os seus escravos para que ninguém fuja. Fugir vai acontecer a mesma coisa. Vou cegar você. Né? Então, para que aqueles que viviam nas senzalas não fugissem. Por isso que ele usava os pelourinhos. Senzala também, para quem não sabe, era uma espécie assim, de habitação, um alojamento, né, em que se colocavam os escravos no Brasil, e existiu durante também a fase da escravidão, a época colonial, sobretudo, a escravidão no Brasil ficou do século VI ao século XIX, até a princesa Isabel. 400 anos de escravidão no Brasil, né? E eram construídos exatamente daquelas regiões de engenhos, né, da cana-de-açúcar, nas minas de ouro, nas fazendas de café. Eram feitas essas senzalas para jogar lá dentro, igual animais, né, os escravos. Então eram um tipo de galpões. Senzalas eram galpões, alguns pequenos, outros médios, outros até um pouco maiores, né, em que os escravos passavam a noite. E muitas vezes esses escravos eles eram acorrentados dentro dessas senzalas para evitar fugir. E dentro dessas senzalas também, que eram muito rústicas, abafadas, possuíam poucas janelas, desconfortáveis demais, claro, né? Eram construções extremamente simples, normalmente feitas de madeiras, de barro, não possuíam divisórias, era um salão só, né? E os escravos dormiam exatamente nessas senzalas, num chão puro, né? Na terra batida ou sobre palha, e era muito comum, né? Em frente dessas senzalas, como eu disse anteriormente, ter exatamente os chamados pelourinhos. Pelourinhos são esses troncos para amarrar o escravo para a aplicação do castigo, como esse Zé Maria fez e fazia com seus escravos fujões, para mostrar para os outros, não foge não, que vou cegar vocês. E alguns, aí o André Luiz vai dizer, alguns dos raros quilombolas que resistiam à morte, mesmo com a cegueira, que esse senhor mandava cegar, colocando fogo, eles eram sentenciados depois de cegos, aí o André vai contar aqui na própria obra, o próprio André Luiz vai mostrando para nós. Esses escravos eram jogados às mandíbulas de cães bravios, de cuja sanha não conseguiu escapar. Inclusive eram mortos também pelos cães. Não era brincadeira. Esse senhor aí, esse que nós estamos analisando, que vai utilizar a mediunidade, o sonambulismo, mediunidade profunda da irmã Celina. Com semelhante sistema de repressão, diz o André Luiz, instalou o terror em derredor dos seus passos, ganhando então fama e riqueza. Esse obsessor. Contudo, veio a desencarnação, e nessa nova fase, como desencarnado, não encontrou senão os desafetos a se levantarem junto dele na feição de temíveis perseguidores, o que seria uma consequência natural. Muitas vítimas de almas brandas lhe haviam até desculpado aquilo que ele fez, mas as outras, aquelas vingativas, não conseguiram força para o perdão espontâneo e se converteram em vingadores do passado, ali saturaram o espírito de um aflitivo pavor. Emaranhado nas teias da especulação e fazendo do ouro o único poder em que acreditava, esse obsessor nem de leve se sentiu transportado de um modo de vida para o outro através da morte. Ele continuou com a ideia de que é fazendeiro. Ele não mudou a sua cabeça de fazendeiro. Morreu, mas não perdeu aquele atavismo, né? Aquilo, eu sou fazendeiro. Mesmo morto, como ele fala aqui o André Luiz, né? Mesmo desencarnado, ele não mudou nem um pouquinho aquilo que ele acreditava que ainda era um fazendeiro no mundo espiritual. Cresce num cárcere de trevas atormentado pelos escravos prisioneiros das próprias vítimas. Vive assim entre a desesperação e o remorso. E olha que já deve estar sofrendo pelo menos mais de 150 anos, quando está sendo atendido nesse grupo analisado aqui em Domínio da Mediunidade. Martirizado pelas lembranças das flagelações que decretava, hipnotizado pelos carrascos de agora, dos quais no pretérito foi algoz, quer dizer, os carrascos de agora foram as vítimas dele do passado. Vê-se reduzido à extrema cegueira por se lhe desequilibrarem no corpo espiritual as faculdades da visão. Ou seja, ficou cego, é o que ele está dizendo aqui, pelas maldades, por ter feito tantos seres humanos escravos cegos também,
e o perispírito dele acabou realmente entrando em um processo de uma decomposição para uma visão normal, e ali ficou exatamente aquele processo de uma vitrificação, um olhar vitrificado, com aquele estilo de reptiliano, aqueles seres reptilianos. Então esse ex-tirano, vamos chamá-lo de ex-tirano, esse Zé Maria, esse fazendeiro, esse latifundiário. Então esse ex-tirano rural foi colocado junto de Dona Celina. A medida impressionou o André, porque o André ficou para botar um ser humano fedido desse, com essa cara de monstro, de um animal feroz, perto de uma Celina, que é o médium mais evoluído do grupo. O André Luiz achou aquilo meio repugnante. Logo, Dona Celina, o melhor médium da casa, é quem deveria acolher esse ex-tirano rural. E o André reparou a luminosa auréola contrastando com a vestimenta pestilencial do ex-tirano rural. E deixou-se avassalar por incontrolável medo. O André Luiz ficou com medo, vendo o Zé Maria, esse ex-fazendeiro, se aproximando da irmã Celina para o processo da psicofonia sonambúlica, que é o que nós vamos estudar agora. A outra foi psicofonia consciente, agora é sonambúlica. E o André pensou, semelhante providência não seria o mesmo que entregar uma harpa delicada às patas de uma fera? Aí o Aldo explicou para ele o seguinte: olha, acalme-se, André Luiz. O Zé Maria, dementado, ele penetrou o templo com a supervisão e o consentimento dos mentores da casa. Ele não está aqui por acaso nem como aventureiro, não. Ele foi trazido. Ele está sendo resgatado. Quanto aos fluidos de natureza deletéria, nós não precisamos ter medo, não. Porque esses fluidos, eles desintegram, recuam instintivamente ante a luz espiritual que os fustiga ou desintegra. É por isso que cada médium possui ambiente próprio e cada assembleia, cada grupo mediúnico se caracteriza por uma corrente magnética particular de preservação e defesa. Primeiro que ele está falando para o André Luiz é o seguinte: chega um espírito com aquelas energias fedidas, deletéria, densa, como um verdadeiro animal, uma médium equilibrada, iluminada. E o André Luiz achou aquilo repugnante para um processo psicofônico, se aproximou do corpo da Celina. Ele achou aquilo horrível, e o Aldo está explicando para ele: olha, o contato dessas energias pestilentas desse Zé Maria com as energias poderosas da médium Celina são desintegradas. Não fique tranquilo, porque não vai haver uma contaminação aí. Muito pelo contrário. As energias poderosas da médium, da Celina, é que vai desintegrar essa coisa pestilenta do espírito em atendimento. Aí o André Luiz... E aí o nosso irmão Aldo explicou um pouquinho melhor. Ele vai falar o seguinte: nuvens fluídicas infecciosas da Terra são diariamente extintas e combatidas pelas irradiações solares. Talvez vocês não saibam, as energias do Sol, ela tem um poder muito grande, o magnetismo solar, né? Essas irradiações do Sol, todos os raios do Sol, do ultravioleta, do infravermelho, todas as, né, que nós conhecemos, ela consegue combater essas nuvens fluídicas infecciosas que o ser humano cria, formando a chamada psicosfera da Terra. Psicosfera é exatamente essa energia mental criada pelo ser humano em todo o planeta e que é muito pesada na Terra. Porque o ser humano ele emite muita nuvem fluídicas infecciosas, que o Sol ajuda a combater um pouco, a extinguir um pouco, mas nem tudo. E formações fluídicas tóxicas a todo momento são aniquiladas ou varridas, principalmente pelas energias superiores do espírito. Até muito mais poderoso do que os raios do Sol, existem as energias luminosas dos espíritos bons, encarnados e desencarnados, que desintegram parte desses fluidos tóxicos que nós criamos diariamente. Os raios luminosos da mente, orientada para o bem, incidem sobre as construções do mal à feição de descargas elétricas. E compreendendo-se que mais ajuda aquele que mais pode, nossa irmã Celina é a companheira ideal para o auxílio desta hora. Indicando-a, exclamou: vamos observar. Então veja o que ele está dizendo, que tem pessoas que têm medo, naturalmente, né, por insegurança, de se contaminar,
né, com tal qual pessoa ou tal ambiente. Quando você está equilibrado, no seu equilíbrio você já está emitindo energias mentais luminosas, como verdadeiros raios eletromagnéticos pelo pensamento e pelas vibrações dos sentimentos. Então, em qualquer lugar que você esteja, você vai impactar de forma positiva se você estiver bem, e você vai ajudar, inclusive, a higienizar, a combater as energias densas de uma casa que você visite, em algum lugar que você vá. Isso é importante dizer. Quem está com equilíbrio mental, em qualquer lugar que ele vai desintegrando as energias ruins ao seu redor. Claro que ele sofre com isso. Ele sente um pouco, mas ele consegue desintegrar, porque a energia espiritual é muito mais poderosa do que a própria energia solar. Isso que ele está dizendo para nós. Então, quem vive em estado de oração, quando eu falo estado de oração, não é ficar blá blá blá, não. A oração é você estar permanentemente em vigília, num processo de autopercepção, como é que estão os seus pensamentos, sem ruminações negativas, mas com ruminações com contato com coisas boas. E, evidentemente, quando você está em contato com coisas boas pelo pensamento, o pensamento é emissão de energia eletromagnética, portanto, você está emitindo energias luminosas que desintegram as energias pesadas de obsessores, de seres encarnados também que são carregados, digamos assim, magneticamente pesados. Você ajuda bastante. É o que vai acontecer. Celina é luz. O Zé Maria é treva pura, fedendo, totalmente, parece um animal. Mas não tem problema, não haverá uma contaminação. Ficou claro para nós aqui. Então, Celina desvencilhou-se do corpo físico como alguém que se entregava a um sono profundo e conduziu consigo a aura brilhante, aí a energia dela, porque a energia ela é do perispírito, é do corpo sutil, ela sai do corpo, quer dizer, ela se emancipa um pouco do corpo e leva essa energia poderosa do perispírito dela, né? E acabou acontecendo que o próprio mentor da casa, que é o Clementino, né, nem tinha necessidade de socorrê-la, porque é um espírito muito equilibrado, parecia feita aquele gênero de tarefa. Ainda assim, o Clementino amparou a Celina, embora muito experiente, a mais experiente do grupo, mas ele deu uma parada nela. E Celina olhou para o Zé Maria, esse tirano rural, e com uma simpatia, né? Ele abriu os braços para ele, auxiliou a tomar conta do corpo que é dela, né? E quando o espírito se aproxima do corpo dela, aquela aura de luz da Celina desaparece e como que é atraído por um imã, esse espírito é atraído por corpo dela, porque ela tem esse comando, né? E quando ele se arroja nessa organização do corpo físico dela, ele percebe que o corpo fica totalmente escurecido. Auxiliado pelo guarda que o trazia, sentou-se com dificuldade, o Zé Maria, né, afigurando-se-me intensamente ligado ao cérebro mediúnico de Celina. Aí ele vai fazer uma comparação. Se a médium Eugênia, lá com Libório, né, revelara-se benemérita, enfermeira, porque a Eugênia não perdeu o contato do Libório. Não está um contato, senão ele perde o controle ali e vira bagunça a mediunidade. Então ela manteve o controle consciente do espírito comunicante. E ele está aqui fazendo essa questão. Se Eugênia revelara-se benemérita enfermeira, Dona Celina, nesse momento, aos olhos de André Luiz, parecia mais uma mãe, com uma devoção muito maior, muito mais afetiva, né, para com o Zé Maria, esse ex-tirano rural infortunado. Porque dela partiam fios brilhantes a envolver inteiramente o espírito, ou seu obsessor, e em vista disso, não obstante o senhor de si, demonstrava-se criteriosamente controlado o fenômeno. Assemelhava-se a um peixe em furiosa reação entre os estreitos limites de um recipiente qualquer, tentando sair dali e quebrar o espelho para poder, assim, como fosse uma luta em vão de um peixe querendo sair de um recipiente pequeno. Projetava de si estiletes de treva o espírito, que se fundia na luz que Celina a alma o rodeava dedicada. Tentava gritar impropérios, mas em vão, porque Celina era um instrumento passivo no exterior. Entretanto, nas profundezas do ser, mostrava as qualidades morais positivas que lhes eram conquistas inalienáveis, impedindo que o Zé Maria, né, fizesse uma manifestação menos digna. Mas veja bem, está dando mais liberdade para ele.
Mas ele, dentro dessa liberdade relativa, em que a Celina está mais distante, portanto está num processo sonambúlico mais profundo, ele respeita, porque ela o acolhe não como enfermeira agora, mas como mãe. E ele começou a dizer, eu sou Zé Maria e tal, começa a usar o nome dele, e clamava, né, irritadíssimo, né, enfileirando vários tipos de sobrenomes, eu sou Zé Maria, fulano, 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 né, que os nomes eram importantes para esses fidalgos, né, dizendo que bem de família, tradicional da nobreza. E aí vai falando isso, amontoava reclamações, deitava reprimendas, revoltava-se exasperado, contudo André percebeu que não usava palavras semelhantes às que proferia junto do grupo. Achava-se como que amarrado, vencido, embora prosseguisse rude e áspero. Ou seja, ele estava falando muitas coisas, mas lá embaixo era filtrado. A filtragem acontecia de uma forma à distância pela própria Celina. Aparecia tão completamente implantado na organização fisiológica da Celina, tão espontâneo e tão natural, que André acabou não se contendo muito e fez as suas perguntas. A mediunidade psicofônica em Celina era diferente? Eugênia e Celina se haviam desligado da veste carnal durante o trabalho. Por que a Eugênia se mantivera preocupada com a enfermeira inquieta, enquanto que a Celina parecia devotada, tutora desse Zé Maria, seguindo como um cuidado de mãe, diferente da outra como enfermeira, a Celina estava agindo como mãe, com um verdadeiro amor. Por que numa delas a expectação atormentada e na outra a serena confiança? Porque a Eugênia, ela de alguma forma tinha controle, sim, mas como ele fala aqui, havia uma expectação, uma certa, né, assim, falem atormentada também, né? E a Celina não, totalmente tranquila. E o Wallace disse o seguinte, enquanto o Clementino e o Raul, Clementino o mentor espiritual, o Raul o mentor material, amparavam o Zé Maria, o ex-tirano rural, através de orações e frases renovadoras de incentivo ao bem, Celina, explicou o Wallace, ela é médium psicofônica sonambúlica perfeita. Porque a psicofonia, em seu caso, se processa sem necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hóspede que o ocupa. É uma coisa assim que não é difícil de entender, mas ao mesmo tempo não é fácil. Porque na realidade, ela está dizendo que ela não há uma necessidade nesse processo psicofônico de sonambulismo mais profundo dessa ligação, dessa junção, dessa corrente do sistema nervoso central, cérebro mediúnico, né, com a mente que está sendo ocupada ali. Ou seja, na realidade, o que está acontecendo é que realmente o espírito está tomando conta mesmo do corpo. A Celina não está com preocupação das descargas materiais, do funcionamento neurológico, porque é um trabalho, vamos chamar assim, uma psicofonia inconsciente. Está acontecendo, seria uma psicofonia inconsciente. Então a espontaneidade da Celina é tamanha na cessão dos seus recursos às entidades necessitadas, não somente ao Zé Maria, que ela não tem qualquer dificuldade para desligar-se de maneira automática do campo sensório, perdendo provisoriamente o contato com os centros motores e da vida cerebral. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui, o que ele está afirmando, que ela tem uma mediunidade tão extraordinária, e ela é equilibrada, num processo sonambúlico mais profundo, há uma possessão. Lá, na Eugênia não, na Eugênia há psicofonia, mas há um controle, há uma rédea ali. Aqui não. Aqui há uma possessão, sendo que controlada pelo valor moral e espiritual e a iluminação de Celina, mas há uma possessão. O espírito toma conta integralmente de todo o sistema sensório do médium. É isso que está sendo dito aqui. Então a sua posição mediúnica ou medianímica é de extrema passividade. Por isso mesmo, revela-se o comunicante mais seguro de si na exteriorização da própria personalidade. Então ele tem mais liberdade num processo de psicofonia muito raro ao extremo, são esses tipos de psicofonia, são muito raros. Mas ele está contando que é um tipo de mediunidade também. Quem, por exemplo, tinha esse tipo de mediunidade, eu posso dizer para vocês, era o Chico Xavier. Talvez o Divaldo tenha parcialmente esse tipo de mediunidade também. São médiuns muito especiais. Então, até alguns dizem que Celina seria provavelmente o próprio Chico, mas não vou entrar nesse detalhe porque eu não tenho certeza.
Mas isso, porém, não indica que a nossa irmã deva estar ausente ou irresponsável. Assim, mesmo que ela entregue totalmente o corpo para o comunicante, se comunicar, claro, sob supervisão de um Clementino, do Raul, que é o doutrinador, do grupo mediúnico equilibrado, etc, etc. Mas ela é responsável pelo que acontece, mesmo que ela entregue integralmente o seu corpo. Ela é responsável, né? Ela está ausente, mas ela é responsável. De qualquer maneira, junto do corpo que lhe pertence, age na condição de mãe generosa, auxiliando o Zé Maria, que por ela se exprime qual se fora frágil protegido de sua bondade. Atraiu a si, exercendo um sacrifício voluntário que lhe é doce ao coração fraterno. Então ela entregou realmente o corpo dela para ele, para o espírito. E o Zé Maria, esse ex-tirano, desvairado, infeliz, imensamente inferior a ela, não lhe pôde resistir. Permanece assim, agressivo, tanto quanto é, mas vê-se controlado em suas menores expressões, porque a mente superior subordina, ou seja, mantém o controle na que se lhe situa na retaguarda, nos domínios do espírito. Então a mente superior de Celina mantém o controle da mente, embora ele esteja utilizando integralmente toda a estrutura sensória do corpo da irmã Celina, no grupo mediúnico, diferente da Eugênia. Eugênia mantém o controle. Aí ela entrega o corpo. Então a parte sensória do próprio corpo, o espírito recobra, utilizando também o sistema nervoso da Celina. É por essa razão que o ex-tirano rural experimenta com rigor o domínio afetuoso da missionária que lhe dispensa amparo assistencial. Impelido a obedecer-lhe, receber-lhe as energias mentais constringentes que o obrigam a sustentar-se em respeitosa atitude, não obstante revoltado como se encontra. Então ele pode estar revoltado, querendo falar palavrão, não vai fazer. Porque há essa constringência de energias mentais superiores que obrigam, na sustentação respeitosa de uma mente equilibrada, a se equilibrar um pouco para poder se manifestar, utilizando a estrutura integral da dimensão sensória do corpo de Celina. É uma mediunidade fantástica, repito, mas raríssima. Reparamos que o Raul, que é o doutrinador, conseguia até aprofundar a doutrinação. O ex-tirano, então, o Zé Maria, começava a assimilar algumas restas, né, de informações, até de luz. E o Hilário, na curiosidade, como pesquisador, também fez a sua pergunta, embora seja preciosa, auxiliar, como vemos, não se lembrará a dona Celina das palavras que o visitante pronuncia por seu intermédio, já que ela está distante, e já que está num processo exatamente de, vamos chamar de inconsciência, porque ela está entregando o corpo para ele, ela vai lembrar de alguma coisa do que está sendo dito por ele? Se quiser, poderá recordar com esforço, diz o Aulus para o Hilário. Ela pode, se ela quiser. Se ela se esforçar, ela pode lembrar alguma coisa que ele está dizendo. Lembra que eu estou falando de psicofonia inconsciente. O médico, quando volta a si, não sabe detalhe do que aconteceu durante o transe mediúnico, que é isso que está acontecendo aqui com Celina. Então, se ela quiser, ela pode, mas com muito esforço, né, na situação em que ela se reconhece, mas talvez não veja, qualquer médium equilibrado como Celina, não veja vantagem em estar gravando ou retendo, né, os apontamentos que está ouvindo. Para ela, está sendo tratado ali, para que gravar o que ele está dizendo? Não. Ela não tem um controle do que ele vai falar. Mas o que ele está dizendo, não tem aquilo. Mas como é que pode ser assim? É a questão de forças espirituais. Forças espirituais, energia espiritual controlando uma energia espiritual muito densa. Isso é possível. Dentro de uma tese trazida por Larry Dawson, um psiquiatra norte-americano, que ele trabalha uma tese milenar da consciência una, a gente acaba entendendo como é que esses fenômenos acontecem. Mas, indubitavelmente, ponderou Hilário, observamos especial diferença entre as duas médiuns que caíram em transe. E o Hilário perguntando, eu tenho a ideia de que na psicofonia consciente da dona Eugênia, ela exercia um controle mais direto sobre o espírito comunicante, né, que utilizava seu corpo. Ao passo que a dona Celina, agora, isso Hilário levantando a questão, embora vigiando, ela está vigiando sim, espiritualmente, esse companheiro está se comunicando,
mas ela está deixando ele muito mais à vontade, muito mais livre. Caso não fosse Dona Celina, a trabalhadora hábil, pergunta o Hilário, capaz de intervir a tempo em qualquer circunstância menos agradável, não seria de preferir as faculdades de Dona Eugênia, ou seja, não é muito melhor uma faculdade de psicofonia consciente do que a inconsciente? É a pergunta feita pelo Hilário para o Aulus. E ele responde, o Aulus diz que sim, claro que sim. Você tem razão, Hilário. O sonambulismo puro, quando em mãos desavisadas, desequilibradas, pode produzir até belos fenômenos, mas é menos útil na construção espiritual do bem. A psicofonia inconsciente naqueles que não possuem méritos morais suficientes à própria defesa do médium pode levar, aí sim, a um processo possessivo, a possessão sempre nociva e que, por isso, apenas se evidencia integral nos obsessos ou nos obsessores, que se renderam às forças vampirizantes. E o Hilário insiste, na pergunta, porque entre uma mediunidade inconsciente e a mediunidade consciente, que pode manter o controle sobre o espírito sofredor, e o Hilário retorna, Aqui nós estamos vendo a médium fora do corpo físico, dominando mentalmente a entidade que lhe é inferior. Mas vamos pensar no contrário. Se fosse, por exemplo, tivesse aqui uma entidade intelectualmente e moralmente superior, tomando conta mentalmente do médium, como é que seria a situação nessa análise feita de um espírito superior, Emmanuel tomando conta, digamos assim, não é nem de nem de Chico Xavier, de um médium desequilibrado, vamos dizer assim. Ou do próprio Chico também, que não era desequilibrado, mas não tinha a altura, o tamanho e o esclarecimento de Emmanuel. Nesse caso, o Aulus explicou o seguinte: a Celina, ela seria naturalmente controlada, ou seja, há uma subordinação do superior sobre o inferior, mantendo-se o controle, considerando nesse processo mediúnico de uma psicofonia inconsciente, mas de espírito superior, mas lembrando que se é espírito superior, ele vai manter o controle total do médium. E, evidentemente, no caso de espírito inferior, a Celina permite o espírito inferior se manifestar para poder receber as palavras, despertar o seu mundo sensório também, mas dando mais liberdade para ele do que a Eugênia dava. E em se tratando de um mensageiro com um elevado patrimônio de conhecimento e virtude, no caso a médium, ela se apassivaria, ficaria dando passividade total, com satisfação, porquanto lhe aproveitaria as vantagens, primeiro, da presença espiritual elevada, tal como um rio se beneficia com as chuvas que caem do alto. E o Aulus ia até continuar a explicar sobre essa questão, mas o mentor Clementino solicitou do Aulus uma ajuda para tirar o ex-tirano rural, o Zé Maria. Já fez o tratamento, o Raul já doutrinou, e o Clementino está pedindo o Aulus para fazer o encaminhamento dele, porque ele já estava agora renovado, fizeram uma prece e, enfim, fizeram até esse ex-fazendeiro chorar, o que é uma graça, que é uma coisa extraordinária num tratamento mediúnico. Fazer um espírito endurecido há vários anos, mais de 150 anos nessas condições, e ele chorar, mexer com um sentimento mais profundo. O Aulus passou a contribuir na assistência ao ex-tirano rural, que foi novamente entregue ao guarda que trazia ele a fim de internar em uma organização de socorro mais distante. Nós vimos aqui um processo interessante de uma mediunidade que ela chama de sonambulismo perfeito, que é a mediunidade de psicofonia profunda, em que o espírito realmente acaba tendo muito mais liberdade para se manifestar, lembrando que a Celina é um médium equilibrada moralmente, intelectualmente, cheio de virtudes e méritos. Mas se tiver um médium psicofônico, inconsciente, e isso a gente acontece muito, com todo o respeito que eu tenho, e eu não estou fazendo crítica, eu estou fazendo aqui uma análise do que nós estamos lendo, tem muitos médios em outros, até no meio espírita, mas em outros credos, nos meios da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, outros lugares, são médios realmente que têm essa capacidade sonambúlica muito profunda, de passividade muito profunda, são inconscientes, não sabem o que acontece muitas vezes nesses terreiros, nesses lugares, extremamente perigoso.
extremamente perigoso, exatamente o que nós lemos agora com as instruções de aula. Porque o espírito acaba se assenhoreando, ou seja, tomando conta da mente e do corpo desses médiuns. E esses médiuns acabam tendo uma vida atribulada, perturbada, com vicissitudes de todas as ordens, porque no fundo são muito mais manipuláveis, muito mais facilmente manipuláveis em função dessa facilidade sonambúlica, ou seja, se desdobra com mais facilidade e não se lembra muito daquilo que ocorre quando os espíritos ocupam esse seu corpo, esse corpo do qual ele é responsável também. E ele acaba não tendo noção, porque a Celina tem. Embora o que ele disser lá, se perguntar para a Celina quando ela voltar ao normal, ela não vai lembrar. Embora se esforçar, ela vai lembrar sim. Mas não interessa o que o espírito está dizendo. O importante é que ela mantenha o controle do fenômeno dentro desse processo de controle mente superior sobre mente inferior, e o fenômeno se torna extraordinário. Como eu disse para vocês, são muito raros médios chamados inconscientes equilibrados, vamos dizer assim. Equilibrados, sim, moralizados e bastante intelectualizados, com muita informação espírita, sobretudo. Mas existem muitos médios inconscientes, sonâmbulos mesmo, profundo, que não conhecem nada disso e que são joguetes o tempo todo de espíritos em níveis muito inferiores, como no caso de um Zé Maria da Vida e outros tantos. Inclusive até médiuns que tomam rédeas de governo. Eu posso dar um exemplo. Adolf Hitler era um médium psicofônico. Vocês leem um livro chamado A Lança de Longinos, que conta um pouco da vida mediúnica do próprio Hitler, que fez parte de um grupo mediúnico lá em Berlim, e ali, inclusive, numa mesa de bar, ele acaba fundando o Partido dos Trabalhadores Nacional, aquele partido nazista lá, né, em nome dos trabalhadores alemães. E ele era médium inconsciente, e se diz pela tradição que muitas das suas pregações, quando ele arrebatava e criou a ideia do nazismo na Alemanha, ele hipnotizava coletivamente porque ele estava mediunizado. Dizem que após as suas falas, ele caía desfalecido, e depois, para se recuperar, levava um tempo. Então era um processo psicofônico de um sonambulismo profundo, de inconsciência. A mente do rito totalmente dominada por esses líderes, por esses espíritos líderes das trevas, né, que queriam fazer esse mal, esse grande estrago que fizeram e ainda estão fazendo no planeta. São espíritos que dominam mentes poderosas, mentes de líderes políticos também que estão por aí, totalmente obsidiados. Então é isso, meus irmãos. A lição de hoje, para mim, profunda, me trouxe várias luzes sobre vários detalhes em relação a essa liberdade que o espírito tem diante de um médium equilibrado, não vai ter problema. No próximo sábado, nós vamos fazer uma reflexão sobre a possessão, porque eu falei muito da possessão. Como é que se dá a possessão? Qual o processo da possessão? Como é que ele vai fazer a narrativa da possessão? É mais um tema que nós vamos estudar aqui, para que nós possamos aprender nos domínios da mediunidade aqui com o nosso querido André Luiz, tá ok? Paulette, um grande abraço para você, uma noite feliz para todos vocês também, esses corações amigos que nos acompanham de uma forma tão paciente, tão amiga, tão fraterna, me entusiasmando bastante para manter esse estudo, fazendo algumas comparações, acrescentando algumas coisas. Eu que agradeço, tá, Kátia? E que nós possamos, no próximo sábado, dar continuidade, falar um pouco sobre a possessão. O que é, lembrando aqui, o Allan Kardec, no primeiro momento, não aceitou muito a questão da possessão. Ele foi pesquisando, já no 10º ano de estudo espírita, é que ele aceitou a possessão, e ele faz um trabalho, não um tratado, mas um trabalho confirmando a possessão no livro A Gênese, que é o último livro dele de cunho mais científico, o Allan Kardec, o codificador. Então ele aceitou a possessão é um fato, e é grave, muito grave a questão da possessão, gravíssimo, tá? Vamos estudar isso no próximo sábado, tá ok? Grande abraço para todos vocês, tenham uma excelente noite, e ainda sábado, nós estamos em 2023, né? Antecipando 2023, melhor para vocês, um excelente, possamos continuar estudando André Luiz aqui, ok? Lazarinho, terminamos agora, minha irmã, um grande abraço para você, tá? Tá tudo gravado aqui. Muita paz para todos vocês. Muito obrigado.